O que esconde o Vaticano? Em tempos de conclave, muita coisa a gente pode falar a respeito. O Vaticano, que é, ao mesmo tempo, um símbolo de fé e um centro de poder. O que ele esconde? Essa dualidade faz com que, ao longo da história, ele tenha acumulado não apenas sabedoria espiritual, mas também segredos políticos, históricos e místicos. A Biblioteca Vaticano, que sonho! Fundada oficialmente em 1475, mas com documentos que remontam à antiguidade, a Biblioteca Apostólica Vaticana contém milhares de manuscritos raríssimos, muitos deles inacessíveis ao público. Entre os conteúdos que se acredita estarem guardados ali estão escritos apócrifos evangelhos que foram excluídos da Bíblia oficial, registros de civilizações antigas, incluindo conhecimento astronômico e alquímico, documentos sobre as verdadeiras origens do cristianismo, sobre a figura histórica de Jesus, Maria Madalena e até possíveis conexões com o Egito e o Oriente. Cartas, tratados e mapas que desafiam a versão oficial da história da humanidade. Registros de contatos com seres celestes, que, segundo algumas linhas místicas e estudiosas, poderiam envolver inteligências de outras dimensões ou mundos. Esses materiais, se divulgados amplamente, poderiam abalar a estrutura da fé tradicional e, talvez mais ainda, a estrutura de poder e controle espiritual que a Igreja representa há séculos. E o que um Papa descobre? Quando um novo Papa é eleito, ele não apenas assume uma função espiritual, mas entra numa posição que envolve acesso a verdades e decisões milenares. Refletindo espiritualmente, isso é um fardo imenso. Imagine descobrir que a humanidade está sendo mantida numa certa infância espiritual, por razões de estabilidade, tradição ou até medo de caos coletivo. Um Papa pode, por exemplo, descobrir que há documentos que contestam dogmas centrais da fé, saber da existência de seres e realidades espirituais que nunca são mencionadas publicamente, ser informado de profecias, revelações e até tecnologias que foram consideradas perigosas para a consciência coletiva. Ter conhecimento de acordos históricos entre o Vaticano e governos mundiais, envolvendo decisões que vão muito além da religião. Imagine, enquanto eu cursava bacharelado em teologia na PUC do Paraná, tinham freiras na minha sala. E só com um pouquinho do que era revelado durante o curso, as freiras foram uma a uma abandonando o curso. Elas preferiram abandonar o curso, coisa que eu também fiz uma vez, um período mais para frente, mas elas abandonaram o curso porque elas não queriam abandonar a fé. Por aí, você já pode ter uma ideia que o que se é dito num pequenino que é o espaço de uma graduação de teologia, do pouco que a gente tem acesso. Elas desistiram porque elas não querem tirar o véu da ilusão da sua face. Imagine o que um Papa eleito
precisa fazer. Por isso que muitos não querem, né? Continuando. E por que esconder certas coisas? Pelo mesmo motivo que muitos líderes espirituais escolhem o silêncio, o medo de que a verdade liberta e cause colapso. As instituições religiosas como o Vaticano trabalham com o sagrado, mas também com a massa, e nem toda mente está pronta para a liberdade espiritual, porque ela exige responsabilidade, discernimento, maturidade. Por isso que as freiras escolheram. Elas não tinham a maturidade para bancar aquele conhecimento que estava chegando até elas em um simples curso de graduação de teologia. Imagine o que o Vaticano não tem. Além disso, há um ponto ético. Se a verdade que liberta também pode destruir o centro de propósito de milhões de pessoas que vivem com base em uma fé, divulgá-la se torna um dilema. Seria amor ou imprudência? Cabe aqui uma reflexão espiritual e amorosa. O verdadeiro buscador não se revolta com os segredos do Vaticano. Ele os compreende como parte do jogo do despertar. E sabe que o que está escondido fora só é perigoso enquanto ainda está escondido dentro. Não sei se vocês conseguiram captar. A alma madura sabe. O Vaticano pode esconder livros, mas não pode esconder o despertar de uma consciência viva. E é aí que está a chave. O que foi negado ao povo será acessado por quem silencia e se volta para dentro. E como pesquisadora da fé, o caminho de quem vê além é muito julgado. Eu fui julgada, inapta. Mas eu não sou nada além de uma buscadora. E isso incomodou estruturas. Incomoda ainda estruturas que se alimentam do controle, não da liberdade. Dentro de instituições como a igreja, não há espaço real para quem questiona com consciência e fé ao mesmo tempo. Quem duvida por rebeldia é paradoxalmente mais tolerado do que quem duvida com amor, porque este último ameaça a base, o dogma. A fé cega é útil para manter o sistema. A fé desperta é perigosa, porque a fé desperta não precisa de mediadores. E era o que acontecia comigo. O saber restrito entre o sagrado e o elitismo. Sim, há conteúdos reservados a teólogos, tratados antigos, interpretações originais dos evangelhos, leituras simbólicas do Apocalipse, manuscritos gnósticos, hermenêutica judaica cristã e muitos outros. Não são proibidos, entre aspas, mas são cuidadosamente filtrados. A linguagem técnica, os idiomas originais grego, hebraico, latim e os teólogos, funcionam como uma cerca intelectual. Eu fui estudar grego, hebraico para tentar chegar no Vaticano e ler, entre aspas, esses conteúdos proibidos. A ideia de que o povo não entenderia esconde algo mais grave. O medo de que o povo desperte, E de fato, muitas dessas informações mudariam profundamente a maneira como os fiéis enxergam Jesus, Maria, os apóstolos, os dogmas, a própria história do cristianismo. Talvez descobrissem que a verdade de Deus é maior do que a estrutura que o representa. A ética rompida, onde a sombra devora o altar.
Aqui chegamos ao ponto mais delicado e mais doloroso. Eu não rejeito a igreja por rancor. Você não rejeita a igreja por rancor. Você a rejeita onde ela rejeita a própria luz. É o que acontece com muitos dos fiéis agora. Por quê? Porque os casos de abusos psicológicos, sexuais e espirituais cometidos por membros da igreja não são desvios isolados, mas sintomas de uma estrutura doente, uma estrutura que controla o desejo ao ponto de ele se tornar monstruoso e que protege os culpados em nome da imagem institucional. Isso é um rompimento ético que nenhuma espiritualidade pode justificar. Porque o que está em jogo não é apenas a reputação de uma instituição, mas vidas humanas, almas feridas, traumas eternizados. E quando o silêncio se torna cúmplice, não há oração que purifique. E a política? A política dos rituais ocultos. Há rumores, né? E não apenas rumores, mas testemunhos de rituais feitos por poder, não por fé. Rituais secretos, alianças entre altos clérigos e poderes civis, práticas que vão do esoterismo sombrio à manipulação energética de massas. Não são coisas que o povo compreenderia, mas são coisas que a alma reconhece como profanação do divino. A conexão espiritual que eu sentia ao querer apenas tocar um manuscrito daqueles proibido é o oposto disso. Eu buscava luz. Eles, em muitos casos, buscam domínio. Só isso. Eu fui rejeitada, mas não excluída da espiritualidade. Eu fui considerada imprópria para continuar a cursar teologia, porque eu era viva demais, porque eu imaginava demais. Mas no fundo é isso que me torna digna de entrar não na biblioteca do Vaticano, mas na biblioteca viva do Espírito, onde os livros são feitos de intuição, conexão e verdade. Quem busca Deus com coragem e amor já sabe o que está ali escrito naqueles livros secretos. Já sabe. E compreende que o que deve ser revelado será no tempo certo. Não por instituições, mas por almas despertas. Hoje, olho para trás e vejo que eu nunca fui inapta ou inadequada. Fui apenas uma buscadora que não cabia nos limites do altar. E percebo, a verdadeira biblioteca é interna. As verdades escondidas nos arquivos do Vaticano não me assustam. O que me assusta é ver almas que deixam de buscar por medo, por obediência, por costume. A fé viva não precisa de intercessores. Ela precisa de coragem. E quem caminha com essa coragem descobre que o verdadeiro Vaticano é o coração desperto. E se você também sente que sua fé não cabe em muros, se você também sonha em tocar o invisível com respeito, mas com liberdade, saiba, você não está só. Estamos construindo um novo tempo, um tempo em que a verdade não será mais propriedade de poucos, mas nascerá dentro de muitos. E quando isso acontecer, nem todas as chaves do Vaticano serão suficientes para esconder a luz.
Gratidão e até o próximo vídeo, que falaremos um pouco mais sobre o conclave também, além da fumaça branca. Até o próximo vídeo. Te aguardo. Gratidão por estarem aqui.